Bom, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos mais uma vez, mais uma semana juntamente com vocês. Estamos estudando mais um assunto da Escola Bíblica Dominical para Todos, né, professora? Hoje, qual que é o assunto que nós estaremos estudando hoje? Deus, o primeiro evangelista. Pode se apresentar. A paz do Senhor para todos, sejam bem-vindos a mais uma aula que estamos aqui com todo o prazer para levar para vocês um pouquinho mais de conhecimento da Palavra de Deus. Com certeza, é um verdadeiro prazer, né, estarmos na presença de Deus e falando da palavra dele. Então hoje nós estaremos estudando mais um assunto, né, importantíssimo, né, que todos os assuntos que se fala a respeito de Jesus é maravilhoso, né, é importante. Então estamos dando sequência aqui, né, mais uma lição a respeito de evangelização, de evangelismo, de discipulado. Então ele aborda todos esses temas. Então, para quem não gosta muito, né, para quem gosta de Pentecoste, de poder, aí não vai se adaptar muito com essa lição, porque essa lição ela verdadeiramente ela vai tratar a respeito dos deveres do cristão a respeito de evangelizar. Porque evangelizar não é da maneira aí que as pessoas, né, pensam, né, professor? Sim. Então é um assunto um pouco, vamos dizer assim, né? Um pouco prático, né? Um pouco não, né? Vamos dizer assim, né? Prático, um assunto prático que se você não vive isso na prática, você não sabe o que é evangelizar. Ou o evangelismo, ou o evangelho, né? Segundo aqui a lição. Pode ir. Pentecoste é algo bom, né? Com Mas certeza. se não fizermos o ID, não vai ter também o Pentecoste. Com certeza, porque eu acredito, professora, eu acredito que vamos dizer assim, né, o poder de Deus, ou a manifestação do Espírito Santo, ou o derramamento do Espírito Santo, ele se dá quando há verdadeiramente a pregação da palavra. Então não existe aqui, né, você não vai encontrar em nenhum dicionário bíblico, nem em compêndice bíblico, falando a respeito de Pentecostes sem pregação do Evangelho. Por quê? Porque nós sabemos aí que ali em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, capítulo 2, né, capítulo 3, que dá sequência ali, você vai ver ali falando a respeito do derramamento do Espírito. Só que a gente vai notar muito bem que ali o derramamento do Espírito ele acontece com a pregação da palavra, né, da pregação do Evangelho. O Evangelho nada mais é do que as boas novas, né? Então nós vamos tratar a respeito disso hoje. Vamos ser assim, vamos ser um pouco, né, não vamos entrar tanto aqui nos pormenores, porque eu acho que é um pouco, vamos dizer assim, não tem tanta necessidade, mas vamos nos mais essenciais, né? Aquilo que é mais essencial para nós podermos interagir aí juntamente com os alunos e com os professores, né, que vão estar nos assistindo. Pode começar, professora, dar o início aí para nós? Como nós já falamos, o tema da lição hoje é Deus, o primeiro evangelista. Textual. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. Gálatas 3:8. Verdade prática. Deus, que deu início ao trabalho de evangelização, exige de cada um de nós uma atitude evangelística, responsável e amorosa. Com certeza. Vamos dizer assim, né, professora? O primeiro, né? O primeiro a tratar a respeito dessa boas novas. Por quê? Por que é chamado o Evangelho de Boas Novas? Porque algo de mal, algo de ruim aconteceu. Uma má notícia aconteceu. Então, quando essa má notícia ela entrou, nós vamos até abordar isso. Se você quiser já abre conosco aí Gênesis, né, a respeito da queda do homem. Ali você vai ver que ali está consubstanciado a má notícia. Então, a má notícia se começa ali quando o homem caiu. Né, Gênesis capítulo 2, né, acho que é o 2 verso que ele fala aqui ou é o 3, Gênesis capítulo 2, que ele fala a respeito da queda. Tentação de Eva, 3. Isso, no 3, né? É no 3. Sim. Tentação de Eva. Pode ler o primeiro versículo aqui que...
Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem dele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e serei como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, E árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueiras, e fizeram para si aventais. Então olha só, professora, aonde que está a má notícia aí? Aonde que está a má notícia aqui, caracterizada aqui nesse texto? Você vai ver que, ó, a serpente, ela, vamos dizer assim, que ela era a mais astuta, assim como está aqui no texto. Então, sendo a mais astuta, o que, que ela faz? Sabendo que Deus tinha criado o homem, né, o homem perfeito, né, porém, um homem com livre arbítrio, que, vamos dizer assim, segundo calvinismo, segundo, né, alguns pensadores aí, teólogos, né, num segmento aí mais patriarcal, segmento mais calvinista, né, mais dos pais da igreja antiga, desculpa né, a falha aqui, mas é dos pais da igreja antiga. Né? Eles defendiam uma forma aí de que o homem não tinha ou não tem livre-arbítrio. Tá? Porque o homem, ele tá, lógico, ele tá segundo a vontade de Deus, ele tá embaixo da vontade de Deus. Só que o homem tem sim a livre escolha, porque se ele não tivesse a livre escolha, ele não aceitaria aqui uma má notícia que vem como, vamos dizer assim, parecendo que seria uma boa notícia, mas porém uma má notícia aqui que a serpente veio trazer para o homem aqui. Então aí você vai ver que a serpente ela era mais astuta. E o que, que ela faz? Ela chega diante da mulher e coloca para ela. Disse, vamos dizer assim, né? Ela fala assim, ora, a serpente era mais astuta que toda a limaria do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse a mulher, aqui ó, primeira, né, o primeiro dito dela aqui. É assim que Deus disse, olha só a notícia que ela trouxe. É assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Né? Isso foi um imperativo, lógico, Deus deu esse imperativo para que o homem não comesse desse fruto aqui. De todo o fruto da árvore do jardim, e disse a mulher, a serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que há no meio do jardim, disse Deus, não comereis dela, nem nela tocareis, para que não morrais. Então, olha só, aí você vai ver aqui, professora, que está aqui caracterizado aqui a primeira má notícia da queda do homem. Então essa foi a primeira má notícia. A queda do homem foi a primeira má notícia. Só que aí Deus, né, conhecendo o passado, o presente e o futuro, ele, vamos dizer assim, automaticamente, no seu lógico, no seu grande, né, pensamento, na sua grande sabedoria, sabendo tudo, ele traz agora essa boa notícia que mais para frente você vai ver ali que Deus faz uma promessa à mulher, no próprio capítulo 3 mais na frente, que viria um do ventre dela, nasceria um do ventre da mulher, que esmagaria a cabeça da serpente. Então a primeira característica aqui da boa notícia é essa, que viria a remissão do pecado do homem através de Jesus Cristo. Então essa é a primeira, vamos dizer assim, característica da boa notícia que veio evangelizada aqui por Deus, ou trazida aqui por Deus a nós. Também continua, professora, para nós aí. Leitura bíblica em classe se encontra em Gênesis, no capítulo 12, do versículo 1 ao 8, que diz assim: ora,
O Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha tido. E foi Ló com ele, e era Abraão de idade de 75 anos quando saiu de Harã. Pode ler? Pode continuar. E tomou Abraão a Sara, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que havia adquirido, e as almas que lhe acrescentaram em Harã. E saíram para irem à terra de Canaã, e chegaram à terra de Canaã. E passou Abrão por aquela terra até o lugar de Siquém, até aonde o carvalho de Moré, e estavam então os cananeus na terra. E apareceu o Senhor a Abrão e disse: a tua descendência darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. E moveu-se dali para a montanha do lado oriental de Betel. E armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente, e aí ao oriente. E edificou ali um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Olha só, professora, você vai ver que assim, né, o primeiro enfoque aqui, né, como que diz aqui o escritor da lição, ele vai pegar a chamada, né, ele vai pegar a chamada do patriarca, né, que é Abrão, e ele vai dar aí, dentro da chamada do patriarca que sai dali do meio da sua parentela. Até então ele ainda morava em Ur dos Caldeus, né? Só que aí ele sai ali e tal, aí Deus faz a chamada. Deus faz essa chamada a ele e dá essa incumbência aí dele ser o propagador aí dessa nova fé. Até porque Abraão, ele, lá no livro de Hebreus, ele é considerado como um gentil. Então Abraão, ele é considerado como um gentil. Aí você vê que a característica do evangelho, ele não está somente fechado a um povo. Tanto que o próprio escritor também ele vai falar a respeito disso, que Deus ele não é um Deus exclusivista, né? De uma nação, de um povo só, não. Deus ele é um Deus que abrange toda a humanidade, um Deus que abraça todo, até porque o ser humano, quem criou o ser humano? Né? Deus criou, vamos dizer assim, né, um ser, mas daquele ser veio todas as nações, todas as pessoas. Então seria injusto Deus escolher somente um povo, abraçar somente o povo e os demais se perder. Então esse evangelho, ele não está centrado, né, somente nos judeus. Ele tem um propósito específico sim com os judeus. Só que esse evangelho ele abrange todos, a todos. O evangelho é para todos. A palavra, tanto que depois nós vamos ver lá no ID, né? No ID de Jesus, quando ele dá essa chamada para o povo de Israel, ele fala para eles ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Então esse evangelho ele tem que ser pregado a todos, não somente aos judeus. Então não está caracterizado somente a eles. Por isso fica bem claro que Deus começa a evangelizar e aí dá o grande exemplo de Com certeza. Por quê? Porque vamos dizer assim, né? Um gentil, né? Um gentil que foi escolhido por Deus para dar sequência aí à chamada, ou até mesmo aí vamos dizer assim, né, uma chamada específica, mas porém salvífica a toda a criação de Deus, né? Fica bem claro que Deus não é um Deus exclusivo de um povo. Com só, certeza, de professora. toda a nação. Por com isso, certeza. Assim, ele fala com Abraão dessa forma. É isso mesmo, é dessa forma. Pode ir. O objetivo geral da lição é saber que Deus exige de cada crente uma atitude evangelística responsável e amorosa. Realmente esse é um desafio, né? Temos um objetivo de fazer a vontade de Deus, de ir fazer o ID, e isso mostra que o amor de Deus realmente ele está ali
provado através do seu filho, que não é só um povo ou pessoas exclusivas. Com certeza. Até porque, professora, vamos dizer assim, né? Não tem como, não conseguimos comparar, né? Não conseguimos comparar o amor do ser humano, o amor humano, para o amor divino. O amor de Deus, ele é um amor incondicional, né? Ele é um amor incondicional. Ele amou ainda sendo nós pecadores. Então Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus não, vamos dizer assim, não olhou para nossa para aquilo que nós tínhamos cometido no passado e exclusivamente ele falou assim, olha, eu só vou entregar o meu filho para morrer para aqueles que merecem. Até porque a própria palavra diz que aqueles que como que se diz assim, aqueles que são, aqueles que já são bons, não precisa de médico, mas quem precisa de médico é quem está doente. Então por que Jesus viria morrer simplesmente para aqueles que não precisam de salvação? Né? Uhum. Eu gostaria de ler até um texto aqui muito conhecido, que se encontra no Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 16 e 17. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E essa mensagem foi mostrada ali desde o Gênesis. Com certeza, vamos dizer assim, né? Deus ele demonstra esse amor por nós desde o princípio. Sim. Então, tem que ficar bem claro para nós, seres humanos, que Deus ele nunca nos abandonou. Deus nunca esqueceu do ser humano. Ainda que, vamos dizer assim, com razão, ele poderia nos abandonar, porque quem se afastou de Deus foi nós, seres humanos. Né? Estamos tratando a respeito do Evangelho, né? Deus o primeiro evangelista. Então isso cabe essa nota aqui que nós estamos, né, falando. Por quê? Porque é algo que ele faz parte de um todo. Então se nós se afastamos de Deus, automaticamente Deus poderia nos abandonar, porque não foi nós que, né, não foi ele que se afastou de nós, mas nós que se afastamos dele, né? Nós que se escondemos lá quando pecamos, usando aqui, né, a figura de Adão, né, que quando pecou se escondeu de Deus. Então Deus teria vamos dizer assim, toda a razão de nos abandonar, mas Deus nunca nos abandonou. Por quê? Porque ele é amor. Ele é justiça, ele é amor, mas também é justiça. Então ele sempre esteve do nosso lado, né, para nos trazer aí uma nova forma de salvação através do seu Filho Jesus. Olha só, professora, aqui no primeiro tópico, aqui no subtópico 1, ele fala assim, ó, a respeito de Abraão o caldeu. Né? Ele fala assim, a história de Abraão tem início quando seu pai Terá deixou Ur dos caldeus, foi peregrinar em Harã, e ali habitaram, Gênesis 11, 31. Olha só, professora, eu penso assim, você vê a história de Abraão, ela tem início quando seu pai Terá deixou Ur, né, dos caldeus e vai para um outro lugar. Agora, cabe aqui uma pergunta, né, se ele permanecesse lá, se ele continuasse nesse lugar em Ur, será que Deus iria fazer o seu plano viesse continuar na vida de Abrão ali? Por quê? Porque o seu pai precisou sair de lá, né? E aí que o plano começa a se desenrolar na vida de Abrão através da saída do seu pai. Mas só, professora, você vai ver que não foi somente isso. Não foi somente isso. O pai de Abraão, ele também precisou morrer. Ele precisou falecer para que Deus manda agora que, olha, deixa a tua parentela e vai para a terra que eu lhe mostrarei. Então, olha só, aqui ele fala assim, ó, o escritor ele fala assim, que Harã ali habitaram, né? Pelo texto sagrado, depreendemos que era intenção de Terá chegar a Canaã. Só que eu
penso comigo, eu analisando o texto, professor, eu vejo que, vamos dizer assim, mas quem falou para Abrão a respeito da terra não foi o pai dele ou ele conhecia a terra, não, foi Deus. Deus não tinha ainda falado para ele que terra seria. Então eu não vejo aqui dentro do texto aqui que a intenção de Terá seria ir para Canaã. Eu vejo aqui, vamos dizer assim, Deus falando para Abraão que ele iria mostrar uma terra. E Deus promete justamente essas terras para Abraão. Então, vamos dizer assim, foi Deus que mostra, Deus que dá o chamado, não é o homem que escolhe. Não é o homem que decide, ou não é os parentescos, não é o pai que tem o desejo que você faça, ou que você seja, não. É o próprio Deus que coloca aí, falando a respeito de ministérios, né? Falando a respeito de, vamos dizer assim, ser um evangelizador, ou ser um missionário. Não é você, não é o seu pai que vai escolher, é o próprio Deus que vai falar, olha, vai para um lugar que eu vou te mostrar. Então você vai na direção de Deus, não através de uma decisão de alguém, ou do seu pastor, ou da sua família. Não, quem vai enviar, ou quem vai te mostrar aonde você tem que ir é o próprio Deus. Por quê? Porque Ele é o dono da obra. É Ele que é o dono da obra que nos direciona a chamada. Sim, e aqui mais embaixo que fala Abraão, o evangelizado, que ele coloca assim, que para que Deus cumprisse, ele tinha que fazer algo primeiro. Deus já tinha falado que ia levar, que era para ele sair. Mas para que isso acontecesse, ele precisava sair. Com certeza, porque Tá? se ele ficasse, eu acredito que poderia até ser, porque os planos de Deus, ele não se frustra por causa de uma decisão minha. Mas quando eu coloco isso, ele precisava sair, muitas das vezes assim, Deus fala para você fazer algo, mas você fica parado ali esperando. Com certeza. Né? Sendo que Deus está falando assim, vai. Você fica esperando, Deus está falando, vai, faça. Primeiro você tem que dar o seu passo e aí Deus fala e cumpre. Até porque, professora, vamos dizer assim, que nem eu falei, né? Os planos de Deus, eles não se frustram concernente à nossa decisão. Por quê? Porque eu tenho também, lógico, Deus nos direciona, nos dá essas diretrizes, só que, vamos dizer assim, o aceitar é meu. Sim. Né? O aceitar é meu. Então eu vejo assim, eu vejo dentro de um contexto que se verdadeiramente Abrão ele não saísse, não obedecesse a chamada de Deus, Deus teria outra pessoa para enviar no lugar, porque os planos de Deus não frustraria. Então a chamada a Abraão seria direcionada a outro. Então é nesse sentido que hoje, professora, muitas pessoas eles acham que ele é vamos dizer assim, ele é o dono da chamada, ele é o dono da obra. É ele que morreu na cruz. É ele que tem a chave vamos dizer assim, a chave que abre a porta do céu. É ele que tem todo o direito de mandar, ou de trazer, ou de fazer, ou deixar de fazer. Sendo que verdadeiramente nós somos substituíveis. Nós somos substituíveis. Se você não quiser, você não acha que se você não aceitar ou não quiser, Deus vai esperar. Ou Deus vai ficar aí sentado esperando você decidir para ele poder agir no sentido de salvar a humanidade. Como as promessas de Deus, elas param ali, se você não quiser, não vai acontecer com mais ninguém. Pelo contrário. E não vai se cumprir nada. Pelo contrário, as promessas de Deus, ou vamos dizer assim, a palavra de Deus passa os céus e a terra, mas as palavras as palavras dele não passam. Por quê? Porque as palavras dele, ela não cai por terra. Porque é a palavra de Deus. Foi Deus quem diz, não foi o homem. Até o outro texto fala que Deus não é homem para que minta, e nem o filho do homem para que se arrependa. Dizendo ele não cumpriria. Então se Deus falou, mesmo se você não quiser ir ou evangelizar ou fazer a vontade de Deus, o evangelho não vai morrer, não vai parar. Ele vai continuar. Vamos lá, professor, continuando aqui. Vê-se, pois, que Deus, ao chamar Abraão, evangelizou
evangelizou conforme enfatiza o apóstolo Paulo. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. Isso aconteceu porque Abraão aceitou e realmente fez o que Deus pediu para que ele fizesse. Com certeza, vamos Saiu dizer... da terra, da parentela, e foi até onde Deus estava mostrando e mandando ele foi, vamos dizer assim, né? Ele obedeceu, Sim, né? Obedeceu ao obediente. chamado. Então, desde quando nós somos obedientes à voz de Deus, obedecemos o chamado de Deus, Deus cumpre também com as promessas na nossa vida, né? Então, vamos dizer assim, né? Deus ele faz na nossa vida conforme você também age. Mas a continuação da palavra ou dos planos dele para o ser humano, ele não para. Ela não para, ela continua. Então você pode vamos dizer assim, você pode até colocar um ponto final, uma vírgula na tua história. Mas a história que Deus escreveu para a humanidade, ela não para por causa de cada um de nós. Né? Vamos lá. A partir da chamada de Abraão, o povo hebreu passou a viver como o povo escolhido de Deus para anunciar às nações as virtudes do Altíssimo, conforme atestam as Escrituras Sagradas. Olha só, professor, há uma verdade central aqui na evangelização que eu gostaria de vamos dizer assim, deixar claro. Isso. Há uma verdade central aqui. Qual que é a verdade central? Verdade central do Evangelho é que Deus ele, vamos dizer assim, né? Deus ele cria ou ele age de uma forma, né? Age de uma forma dentro de uma salvação, trazendo uma salvação através do seu Filho, para que nós hoje viéssemos ter verdadeiramente esse direito de alcançar. Vamos dizer assim, Jesus, ele nasceu num ventre judaico, numa cultura judaica. Só que essa salvação ela não ficou ali centrada, ela não ficou ali somente no povo judeu, né? Mas vamos dizer assim, a chamada para essa salvação ela é a todos. Não é somente com o povo judeu. Essa salvação ela tem que ser abrangida aí em todas as nações, todas as pessoas. Então nós não podemos parar. Então vamos dizer assim, o ápice aqui dessa mensagem é o Evangelho. O Evangelho ele é mundial. A palavra pregada ela tem que ser a todos, não somente a um povo ou somente a igreja. Ela tem que ser pregada a todos, levada a todos. Então essa é a verdade aqui desse Evangelho, que ele tem que ser pregado a todos, tem que chegar a toda criatura, né? A palavra de Deus é evangélica. Você poderia falar um pouco sobre isso? Como assim a palavra de Deus ela é evangélica? Olha, você entrando aqui pelo sentido aqui vamos dizer assim, né, do significado, né? Entrando pelo significado aqui do termo, o que é evangelho? É anunciar as boas novas. Com certeza, então por isso. Olha, esse termo evangelho, ele não é usado no Antigo Testamento. Ele não é um termo usado no Antigo Testamento. Mas nós sabemos que ele é boas novas. Né? Esse termo evangelho ele é usado somente no Novo Testamento. Né? Evangelion, né? Que é no grego. E você não vai achar esse termo evangelion no Antigo Testamento. Mas no Novo Testamento você vai achar. Mas nós sabemos que quando o anjo aparece a Maria, né, anunciando ali o nascimento, né, ele aparece a José, aparece a Maria, ele vai anunciar ali que viria um Salvador. Que ali veria um Salvador, que ali nasceria o Filho de Deus, que seria maravilhoso, né? Que seria o Deus conosco. Então, ali, esse evangelho ali, essa boas novas, ela é trazida ali naquele sentido, de que um anjo veio do céu, um mensageiro, e trouxe uma boa notícia aos seres humanos, que ali naquele lugar nasceria o Deus conosco.
né? O Deus que salvaria a humanidade, que traria salvação à humanidade. Então, por isso que esse termo, vamos dizer assim, no sentido técnico aqui, ele caracteriza isso. Vamos dizer assim, evangelho, vamos dizer salvação, boas novas de salvação. Então, é mais ou menos isso, professor. Então aqui ele coloca alguns tópicos que a lei de Moisés é evangélica, a história de Israel é evangélica, a poesia de Israel é evangélica, os profetas são evangélicos. Ele coloca todos esses tópicos aqui e colocando que tudo isso é evangélico, ou seja, todos estão anunciando as boas notícias do Salvador que viria, daquele que iria morrer por todo o povo, seja através da lei, através dos profetas, ele iria vir para fazer ali a justificação por todos. Com certeza. Olha só, professor, vamos acompanhar um pouquinho na Bíblia aqui. Abre aí comigo Marcos capítulo 1, verso 14, que é o primeiro, né, que ele está caracterizando aqui. Ele está fazendo aqui uma caracterização do evangelho, né, que Deus, o primeiro evangelizador, depois Jesus, o verdadeiro evangelho. Jesus, ele é o verdadeiro evangelho. Depois de você abrir esse versículo, aí você abre em João capítulo 1. Tá? Mas lê comigo Marcos capítulo 1, verso 14. 1 verso 14. E depois que João foi entregue? Isso, lê, hein? E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia, pregando o evangelho do reino de Deus. Evangelho do reino de Deus. Quem foi o primeiro evangelizador? Jesus. Mas da onde que veio o primeiro evangelho? Do reino de Deus. Então, por isso que ele fala a respeito de que o primeiro evangelizador aqui da lição, né? Lógico que Deus deu a... Foi Deus. Claro, Deus ele dá isso, ele dá para Abraão, né? Lógico, não, na verdade assim, professora. Na verdade, as boas novas, ela já começam em Adão, né? Na verdade, ela já começa em Adão, porque a promessa ela já é feita a Adão. É que todos colocam que Adão, como Adão caiu, então ficou só as coisas ruins para Adão. Tudo sobrou para Adão. Adão ficou com a pior parte. Com certeza. Mas esquece que aí Deus ainda fala assim, mas da mulher nascerá um que pisará a serpente. Com certeza. Deus estava falando de Jesus. Porque vamos dizer assim, ainda que o homem pecou, você vai ver que aí o próprio apóstolo Paulo, ele fala, acho que é Romanos capítulo, não lembro se é Romanos capítulo 5 ou se é o capítulo 8, que aí ele fala que por um homem entrou o pecado no mundo, mas por outro homem que foi Jesus, entrou a salvação. Então o pecado entrou sim, né? O pecado entrou sim através do primeiro homem que foi Adão, né? Só que se não fosse também o próprio Adão, não entraria também a salvação. Então, e nós não conheceríamos e talvez nem seríamos seres criados por Deus. Vamos dizer, lógico, né? Tô falando aqui fazendo um esboço aqui geral. Mas, claro, o plano de Deus, a gente é entendível ao a nosso mínimo conhecimento. Mas se Adão ele pecou, né? O próprio Jesus, ele veio também da descendência desse homem pecador. Né? Ele se fez pecador para trazer a salvação. Só que você vai ver que ele pecou, mas você vai ver ali a história de Adão, ela não dá uma sequência de erros, de pecados, ele errou sim. Só que você vai ver que a história, né, que se encerra ali não dá uma sequência de que Adão ele continuou no erro. Ele continuou um homem que cometeu muitos erros, né? Lógico, vamos dizer assim, né? Como o homem é pecador. Com certeza, nós todos somos pecadores. Então, eu vejo dentro desse sentido. Se as pessoas atribuem o mal todo a Adão, infelizmente, porque não entende a história. Porque senão, através de Adão, entrou também Jesus. Tanto que Paulo faz essa alegoria. Agora, abre em João capítulo 1. Acho que é o verso 2. Verso 2 ou verso 3. Mas lê do primeiro. No princípio com Deus. Isso, lê do primeiro versículo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Olha só, professora, tá bom até aí. Ó,
você vai ver que João, o que o evangelista João ele fala aí? Que no princípio ele era o verbo. O que é esse verbo? Jesus. É a palavra e é Jesus. Só que você entende Jesus aqui como uma palavra. Por quê? Porque até então o livro de Gênesis ele mostra somente a pessoa do Pai. Mas nós conhecemos a pessoa do Filho através da sua palavra. Através ali de... quando Deus criou o ser humano, quando Deus cria o ser humano ali, você vai ver que há um diálogo. Um diálogo entre três pessoas, ou entre duas, ou entre três ali. Mas há um diálogo entre pessoas. Por quê? Porque ele façamos. Então ali é somente você conhece o Pai, né, a voz passiva do Pai, mas você também conhece que tem mais alguém participando. Então por isso que ele fala, no princípio era aquela palavra que estava também na criação. E o verbo ele também era Deus e o verbo também estava com Deus. Todas as coisas foi feito por ele, nada do que foi feito sem ele, né, se fez. Então, conhecemos Jesus através da sua palavra, só que essa palavra agora, ela se torna encarnada. E nós sabemos que ela é a salvação agora, porque ela se encarnou num ventre de ser humano aqui. E muitas palavras, muitas coisas que Jesus dizia, aquele que conhece a ele também conhecerá o Pai. Com certeza, quem vê a mim ele mesmo fala, o próprio Jesus deixou bem claro, olha, quem vê a mim vê o Pai, quem vê o Pai vê a mim. Então Jesus ele sempre atribuiu a glória ao Pai. Mesmo ele sendo Deus, ele não tomou por usurpação, como diz em Hebreus, ser igual a Deus, mas aniquilou-se ali a si mesmo e veio e tal. Então abre também aí Marcos capítulo 1, continua em Marcos capítulo 1, verso 1, que ele vai falar do Evangelho de Jesus, né? Evangelho de Jesus, do 1, verso 1. Você leu no Marcos 1, 14, agora lê 1, verso 1, capítulo 1, verso 1. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho Olha só, de Deus. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Então, o Evangelho, né, que o texto aqui, ou que a revista nos fala, o Evangelho do Reino de Deus. Também agora o Evangelho de Jesus. Agora abre aí comigo Romanos capítulo 1, verso 9, que vai falar do Evangelho de seu Filho, né? Vai falar de Deus, Jesus e agora do seu Filho. Romanos 1, verso 9. Porque Deus... Isso, 1, verso 9. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no Evangelho de seu Filho, me é testemunha de como incessantemente faço menção de vós. Olha só, o Evangelho do seu Filho, as boas novas do seu Filho. Olha lá, professora, para nós entrarmos aqui em outra linha de pensamento, que eu não vou falar, que é muita coisa aqui, mas olha só, ele fala o Evangelho do Reino, né, que é Mateus capítulo 4, verso 23 e 9, verso 35, para quem quiser estar acompanhando lá, né, do quinto aqui, Evangelho da Glória de Cristo, que é 2 Coríntios 4, verso 4, o sexto aqui, Evangelho da Graça de Deus, que está em Atos capítulo 20, verso 24, sétimo aqui, Evangelho da Paz, que está em Efésios 6, verso 15, e o 8, Evangelho Eterno, que está em Apocalipse capítulo 14, verso 6. Então esse evangelho, professora, esse evangelho ele é eterno. Ele começou na eternidade e vamos dizer assim, terminará não, né? Vamos dizer assim, entre o sentido, né, de dizer aqui, né, terminará no céu, ou terminará na glória, ou na eternidade, porque ele começou na eternidade. Então, Apocalipse 14, verso 6, aí ele fala do evangelho eterno, que não tem fim. Executando o trabalho de Deus, Israel e a evangelização mundial, a missão intransferível da igreja. Esses dois tópicos vão falar do que? Israel precisou, né, fazer a sua parte. Mas muita gente fala assim que foi dado ali ao povo de Israel para anunciar o evangelho. É isso que sempre diz, não que eles foram os exclusivos a receberem a salvação, e sim que essa era uma missão deles, de fazer o ID. Com certeza, professora. Vamos dizer assim, logicamente que teria que começar com alguém, né? Sim. Teria que começar com alguém. Se começasse com nós brasileiros, né? Mas
teria que começar com alguém. Então eles foram, que nem nós dizemos, né, falamos em algumas lições passadas a respeito, eles tiveram um certo privilégio a respeito de ser os que começaram, os que deram, vamos dizer assim, foi começado através deles. Então essa é o único privilégio que eles têm, de ter sido começado com eles. Porém, se não fosse com eles, seria com outras nações. Mas, sabendo que a salvação ela não é exclusiva a eles. A salvação ela é a todos. Então, esse privilégio de ter a salvação exclusiva a eles, não é verídico. Tá? Porque a salvação ela é a todos. Se um judeu e um gentil não se converter, os dois vão perder a salvação do mesmo jeito. Agora, se um gentil se converter e um judeu não, o gentil vai receber a salvação e o judeu não. Se o judeu se converter e o gentil não, o judeu recebe a salvação e o gentil não. Então é mais ou menos isso. Então, e aqui ele coloca assim, a missão intransferível da igreja. O fracasso de Israel não adiou o plano divino de evangelização mundial. Eu não acredito assim que foi um fracasso. Que eles começaram sim essa missão de fazer o ID. Porque começou com eles. Uhum. Então não acredito que foi um fracasso, porque eles começaram. Com certeza. Vamos dizer assim, né? Eu também vejo assim, professora. Eu vejo como fracasso é quando não dá certo. Quando você quer começar e aquilo não dá certo. Aí você fracassou. Uhum. Mas você deu continuidade. O evangelho chegou até nós. Sim. Então não vamos dizer que foi um fracasso. Se fosse fracasso, ele não chegaria até nós. Eles desviaram do caminho? Sim. Eles desviaram muitas vezes do caminho? Sim. Mas Deus sempre foi direcionando. Assim como essa ordenança aqui, que também está escrito aqui, que ela é intransferível da igreja, eu acredito assim, se a igreja hoje ela deixar de pregar esse evangelho, infelizmente, eu acredito que Deus ele vai criar outra forma para que esse evangelho entre em nossos corações. Com certeza, se nós não pregarmos, se nós não falarmos, as pedras clamarão. Então, os anjos eles não têm autoridade para pregar o evangelho, sendo que eles queriam. Né? A vontade deles era pregar. Eles tinham essa vontade, eu não sei se tem, mas tinham essa vontade de pregar o evangelho. Só que ela foi incumbida ao ser humano. Mas se a igreja hoje, a igreja cristã do século XXI, deixar de pregar o evangelho, eu acredito que Deus vai levantar um outro povo para poder pregar o evangelho. Sim. Né? Por quê? Porque foi assim com Israel. Israel foi chamado para fazer e Deus não trocou e não colocou agora o ID a todos, a outras pessoas, ou chamou outras pessoas, não mandou que Paulo fosse aos gentios. Então, da mesma forma, se a igreja não quiser, Deus manda ir em outras pessoas. E assim o evangelho vai indo. O evangelho não vai parar. Agora, professora, para nós encerrarmos, eu acredito que esse texto aqui ele é bem abrangível aqui no que nós estamos discutindo. Aí você já lê, eu vou ler aqui, aí você já leu a conclusão para nós. Eu não sei se você quiser colocar mais alguma coisa, mas olha só, professora. O texto é Isaías no capítulo 53. É um texto maravilhoso que fala a respeito aqui do Messias, ou a Machia, né? O Jesus, o Cristo aqui. Então, ele vai falar bem assim, ó. Olha só o que o primeiro versículo fala a respeito de quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor. Ele está fazendo uma pergunta. Agora, a tradição judaica, ela fala que esse quem deu crédito à nossa pregação, ele estava falando a respeito de que a palavra ela foi direcionada a Israel, né? Sendo que é uma verdade. É uma verdade. A palavra ela foi direcionada a Israel, né? E os profetas, os patriarcas, os profetas, eles direcionaram, eles pregaram. Tanto que você vai ver a situação que andava Israel aqui, nesse capítulo, ou aqui em Isaías, que ela é na mesma, assim, no mesmo
na mesma época também ali de Oséias, né? Então você vê como que estava Israel na época ali de Oséias, né? Um pregou para Judá e outro para Israel. Mas Israel, eles estavam, aqui no caso é Judá, eles estavam desviado mesmo do caminho. Por quê? Porque o rei tinha morrido, o rei Uzias tinha morrido, né? E vamos dizer assim, o povo agora estava sozinho, estava sem o rei que eles amavam e vamos dizer assim, e desviaram-se do caminho. Então aí Deus levanta Isaías, né, o profeta Isaías, e ele começa a indagar agora ao povo, né? Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Sendo que também essa manifestação do braço do Senhor, você vai ver aqui que aonde que esse braço do Senhor se manifestou? Quando Deus tirou o povo do Egito, esse braço do Senhor se manifestou a eles. Por quê? Porque arrancou eles do Egito. Na travessia do Mar Vermelho, ali em Êxodo capítulo 14, verso 31, você vai ver que também Deus atravessou o povo com mão forte de um lado para o outro dentro do mar. Então Deus atravessou esse povo pelo Mar Vermelho. Deus também, o braço forte, ou esse braço do Senhor se manifestou ali quando Deus livrou ali Sadraque, Mesaque e Abednego daquela fornalha. Então você vai ver que está lá em Daniel 3, verso 1, de 1 a 30. E você vai ver agora, né, esse braço do Senhor se manifestando também agora aqui em João, né, João no capítulo 19, verso 30 a 37. Por quê? Porque Jesus ele abriu os braços para salvar toda a humanidade. Então esse braço do Senhor, ele se manifestou agora não somente em Israel, mas ele se manifestou a todos. Então esse braço do Senhor, ele se manifestou através da morte de Jesus a todas as pessoas. Então olha só que coisa linda. Então esse texto aqui de Isaías, ele é um texto messiânico. Né? Ele é um texto messiânico que fala da chegada do Messias, do sofrimento do Messias, mas porém também fala da vitória. Olha só, o versículo 11 fala assim, ó, versículo 10 e o 11 fala assim, ó, todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando a sua alma se puser por expiação do pecado. Verá a sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O trabalho da sua alma ele verá, e ficará satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo, o justo, justificará a muitos, porque a iniquidade dele levará sobre si. Então olha só, ele passou por tudo isso, não passou, professora? Só que o triunfo dele está aqui. Por quê? Porque você vai ver que ele fala, né, que o trabalho da sua alma será, ele verá e ficará satisfeito, porque quando ele morreu e ressuscitou, ele soube que ele pôde ver e crer que aquilo que ele fez não foi em vão, porque alcançou muita gente e alcança até hoje. Então é maravilhoso, professor. Entra aí para nós nas conclusões finais, se você quiser colocar mais alguma coisa para nós encerrarmos. Se todos nós cremos que somos igreja e que temos que cumprir o ID, então devemos fazer isso. Por quê? Porque temos um Deus evangelizador. Ele se compraz em anunciar as boas novas à humanidade. Hoje, porém, o Senhor o faz através de nós. Nem aos anjos é facultado essa tarefa, pois isso falemos de Cristo a todos, em todo tempo e lugar. Jesus em breve virá. O Deus evangelizador espera de todos nós uma atitude também evangelizadora. Olha, professora, não podemos esquecer algo importantíssimo. Não podemos esquecer algo que ficou aí entreaberto, tá? Quem é o agente que convence o homem do pecado? O Espírito Santo. Então, se nós não tivéssemos, se nós não tivéssemos hoje a presença do Espírito Santo em nós, quem nos convenceria do pecado? Sendo que Jesus morreu, ressuscitou e voltou. Só que ele falou, né? E antes dele subir, ele fala para os seus discípulos: eu não vos deixarei só, eu enviarei o Consolador que estará convosco
até, vamos dizer assim, né, até o dia do arrebatamento, quando nós subiremos juntamente com ele. Então, professora, nós não podemos esquecer que o Deus Espírito Santo, ele está conosco. Ele é o nosso ajudador. É ele que nos ajuda. É ele que convence o homem do pecado. Se o homem não quisesse ser convencido do pecado, infelizmente ele não é aquele Deus que entra como o diabo faz. Entra de porta dentro sem pedir licença. Mas, pelo contrário, o Espírito Santo, ele bate na porta. Ele bate na porta. Mas para isso precisa ser anunciado. Com certeza. Para sermos convencidos, nós precisamos ouvir. Sim. Porque aí até a própria palavra diz, né, que, vamos dizer assim, né, esse evangelho ele precisa ser pregado. Porque como ouvirão se não há quem pregue? Né? Como ouvirão e como aceitarão se ninguém está levando o evangelho ou ninguém está falando? Então a igreja precisa cumprir antes que seja tarde. Amém? Amém. Vamos estar agradecendo? Faz os seus agradecimentos para nós encerrarmos. Obrigada a todos. Aí nos ajude colocando perguntas, comentários. Não esquecendo de clicar aí se ficou, né, ficou joia ou o que vocês acharem melhor. Deixe sugestões para que nós venhamos a melhorar cada vez mais e que isso seja mais um conhecimento que venha ajudar cada um de nós, porque todos nós estamos aqui aprendendo. Com certeza, professora, até porque, vamos dizer assim, né, o que nós já dissemos e continua a ressaltar que a nossa intenção aqui não é ser famoso, lógico. O que nós queremos aqui é estar evangelizando, fazendo esse id. Porque eu poderia estar falando qualquer outra coisa, até qualquer outro assunto aqui, professora, dentro da minha formação ou até mesmo dentro da sua formação. Sendo que hoje é até útil, né? Hoje é até útil você falar a respeito de formações de filosofia, sociologia. Então seria até algo interessante. Mas o nosso objetivo aqui é falar de Jesus. Então eu me dispus, né? Eu me dispus aqui nesse canal estar falando de Jesus. Então é o que eu quero, que as pessoas sejam alcançadas, né? Pela essa palavra que transforma, pelo esse evangelho, por essas boas novas que transformam através da nossa vida. Então, desde já eu quero agradecer e continue conosco. Não desanimem não, continue conosco, porque eu creio que para mim está sendo uma bênção. E para você? Também. Amém. Vamos orar. Maravilhoso Deus, eterno Pai, nós te louvamos, Senhor, e pedimos, continue conosco, nos dando graça. Fica, Senhor, na nossa vida. Abençoe, Pai, esse trabalho. Nos dê graça, Senhor. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Muito obrigado a vocês.